Vamos começar pelo Pedro Bingre do Amaral, que nos vai falar sobre o ciclo imobiliário, política de solos e da habitação. E o Pedro é professor investigador do Instituto Politécnico de Coimbra. Bem, boa tarde a todos. Eu tenho muito gosto em estar aqui convosco. Infelizmente vou ter de fazer uma intervenção muito breve, porque depois vou ter de correr para Coimbra, onde vou dar a última aula do semestre, com avaliações, de modo que terei de ser relativamente breve. Eu escolhi para... toda a intervenção que eu vou fazer em seguida vai andar em torno de um único gráfico e vou explorar uma única ideia de força relativamente à situação que se vive em relação ao imobiliário. Este gráfico que nós aqui vemos é uma simplificação, aos seus elementos fundamentais, da equação que define o valor do imobiliário tal e qual é definido enquanto ativo financeiro. O valor de um imóvel como um imóvel não se forma o seu preço no mercado concorrencial, onde haja um equilíbrio entre a oferta e a procura. A famosa equação entre o equilíbrio da oferta e a procura proposta por Alfred Marshall no virado do século XX, no início do século XX, era uma fórmula matemática que se baseava no cálculo da derivada da função custo e do cálculo da derivada da utilidade marginal. Ou seja, a fórmula de cálculo dos imóveis partia dos bens em mercados concorrenciais, partia do princípio que o bem a ser transacionado tinha um custo de produção. Ora, os imóveis, particularmente na sua componente principal, que é o solo, não as benfeitorias, os imóveis não têm custo de construção. O solo não tem custo de construção. O solo não tem custo, tem apenas preço. Isto pode parecer um jogo de palavras, mas não é. O solo tem apenas preço, porque o solo não tem custo porque não se fabrica. Não tendo custo, não existe uma curva dos custos marginais de construção e, por consequência, metade da fórmula necessária para calcular o preço do imóvel, de acordo com o princípio dos mercados concorrenciais, não existe. Os imóveis também não têm uma curva da utilidade marginal decrescente, como postula as fórmulas que determinam os equilíbrios dos mercados concorrenciais. Porque enquanto que um bem normal de consumo tem uma utilidade marginal decrescente, isto é, quanto mais unidades adicionais nós consumimos, menos queremos consumir. A primeira pizza tem uma utilidade que comemos, tem uma utilidade enorme para nós, a segunda pizza já nos satisfaz menos, a terceira pizza já começa a ser dolorosa, a quarta pizza já tem uma utilidade marginal igual a zero. No imobiliário não é assim. No imobiliário, quanto mais imóveis nós temos, mais utilidade tem. Nisto, de resto, o imobiliário tem uma utilidade marginal crescente, o que faz com que ele seja aquilo que os economistas chamam um bem de Veblen. Os bens de Veblen são aqueles bens em que quanto mais se consome, mais se quer consumir. E há três naturezas desses bens. Há os bens de colecionismo, há os bens de substâncias viciantes, um cocainómano que é sempre mais cocaína, e há, finalmente, os bens de luxo ou de ostentação, em que quanto mais bens uma pessoa tem, mais uma pessoa prestígio tem, e enquanto houver alguém que tenha mais prestígio que nós, sempre a acumulação desses bens acumula mais prestígio. O imobiliário, é importante ser dito, o imobiliário tem uma função que vai muito além do mercado, que é a função de prestígio. Não nos esqueçamos que ao longo da história da humanidade, e basicamente até ao século XIX, o proprietário das terras, a partir de determinado montante de terras que tinha direito à entrada na corte. Mais tarde, no século XIX, só podiam ser deputados os proprietários de terras, e também, durante a maior parte da nossa história medieval e moderna portuguesa, os proprietários das terras, a partir de determinada dimensão, adquiriam por inerência à propriedade das terras funções jurídicas e políticas. A posse de imóveis nobilitava. Nobilitava no sentido formal do termo. A pessoa passava a ser fidalgo, a partir de determinadas gerações, na posse de determinado montante de imóveis. Isto faz, portanto, com que os valores dos imóveis se formem num contexto que nada tem a ver com o mercado da oferta e da procura, é um outro mundo, um mundo surrealista, ao qual não se aplicam os princípios do equilíbrio dos mercados que estão na base da economia neoclássica, da doutrina da economia neoclássica, que fundamenta tecnicamente as doutrinas políticas do neoliberalismo. A economia clássica
que tratava estes problemas é responsável pelo liberalismo clássico. O neoliberalismo baseia-se na economia neoclássica, e a economia neoclássica parte do equívoco que o mercado imobiliário é um mercado como os outros todos. É um mercado que tem os mesmos fundamentos que os mercados dos bens concorrenciais. Daí que a economia neoclássica não consiga prever os ciclos de boom e de bust, portanto, de crash sucessivo e colapso dos mercados. Mas, deixando este pequeno preâmbulo, voltemos então a concentrar-nos nesta fórmula que nos explica o valor de cada imóvel. O valor de cada imóvel é-nos dado pela renda anual líquida esperada, aquilo que nós esperamos poder vir a arrendar o imóvel depois de descontados os impostos e depois de descontados os custos de manutenção, okay? A dividir por T a taxa de juros. Isto significa que, por exemplo, nós temos 1 hectare de terreno agrícola, que o A pode ser igual a 500 euros, mas temos 1 hectare de povoado ocupado por residências, então o A já pode ser na ordem das dezenas de milhares de euros por hectare. Okay? Portanto, aqui o imóvel é imóvel no sentido mais abstrato do termo. Tanto pode ser um apartamento, como pode ser 1 hectare de terrenos agrícolas. E agora olhemos atentamente para o T. T é a taxa de juros. Agora, o que eu quero chamar a atenção para um fator poderoso é o seguinte. É que quando a taxa de juros tende para zero, o valor do imobiliário tende para infinito. Eu vou repetir. Quando a taxa de juros tende para zero, o valor do imobiliário tende para infinito. As taxas de juros, neste momento, reais e nominais, estão próximas de zero. De qualquer das formas, também as taxas nominais e reais estão próximas de zero, as nominais estão abaixo de zero, as reais estão próximas de zero. Isto significa que, na prática, o preço do imobiliário está na estratosfera e só fatores, digamos assim, casuais, como, por exemplo, um investidor ter absoluta necessidade de se livrar dos seus imóveis ou situações de insolvência, é que fazem com que uma pessoa venda a preço mais baixo. Okay? Como nós vemos agora a nossa banca aflita a tentar alijar a carteira de crédito imobiliário. Mas agora, repito, o valor do imobiliário, quando as taxas de juros tendem para zero, o valor do imobiliário tende para infinito. Quando as taxas de juros tendem para zero, quando as taxas de juros estão próximas de zero, é porque há uma estagnação, ou até mesmo uma estagflação. Ora, nós, Ocidente, já estivemos aí. Nós já estivemos nesta situação antes da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial ter permitido um crescimento da economia, um aumento das taxas de juros. E isto porquê? Porque, na verdade, quando o crescimento é zero, o setor financeiro, no seu agregado, pode cobrar juros, pode cobrar 10% dos juros, sabendo que a economia vai ser 10% mais rica que no ano a seguir. Se a economia não cresce, a finança, no seu todo, não vai poder cobrar juros. Então, o que é que isso se passa? Nós, antes da Revolução Industrial, e antes da Revolução Francesa, já agora, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos uma situação de taxas de juros próximas de zero e o imobiliário era inacessível à generalidade da população. Só se acedia ao imobiliário por uma única via, pela herança. E, tipicamente, as elites ocidentais, como as elites de todo o mundo onde havia populações sedentárias, utilizavam ou guerras para adquirirem terra por via da conquista armada, ou então, não havendo guerras, a única forma de aceder à propriedade era por políticas matrimoniais que permitissem acumular numa só família cada vez mais terras. Multiplicamos isto ao longo de gerações e nós temos claramente a formação das aristocracias terratenentes, que, simplesmente por uma política de matrimonial que vai eliminando filhos segundos, metendo os filhos segundos nos conventos e nos mosteiros e os primogénitos casando-se com herdeiros, vai permitindo a acumulação de grandes quantidades de terra. E foi assim que a aristocracia por toda a Europa se tornou uma classe social que poderia, consoante os países, variar entre 0,5% da população, como em França ou na Sicília, ou entre 2% a 6% da população, como na Península Ibérica, chegou a ser proprietária de mais de 90% das terras. De acordo com meios legais à época, diga-se de passagem, não estou aqui a fazer um julgamento moral, nem jurídico, digamos assim. Agora, o que se passa é que nós estamos a voltar assim. Nós, neste momento,
as taxas de juros próximas de zero e a estagnação estão cá para ficar. Não sou só eu que o digo, Thomas Piketty demonstra isto com dados exaustivos. E nós temos agora perante nós a primeira geração que vai voltar a ser a geração inquilina, depois deste breve sonho de uma noite de verão, que foi o crescimento económico pós-revolução industrial, acelerado pelo crescimento económico pós-Segunda Guerra Mundial. Seja bem-vindo à geração inquilina, que, numa situação de crescimento económico próxima de zero, vai ver os seus salários compressados, até porque existe um excedente de mão de obra. E, portanto, nós temos uma situação dramática em que a geração inquilina, que é também a geração do precariado, não é? Aquilo que é a versão pós-moderna do lumpen. O lumpen não tinha educação. O que é que, de acordo com o marxismo, o que é o lumpen? O lumpen é o proletariado desorganizado, que não tinha contrato de trabalho. E por não ter contrato de trabalho, vivia para o momento presente e é absolutamente incapaz de se organizar porque o desespero e a falta de meios eram totais. Nós, neste momento, estamos a criar um lumpen, que é um lumpen proletário, há quem chama já o lumpen precário, ou o precariado, que nunca vai aceder à habitação porque nunca ninguém lhe vai dar crédito. E mesmo que lhe dessem crédito, os preços do imobiliário estariam demasiado inacessíveis para aí. Só por via da herança é classe chega, ou por via de uma política, ou então dando aquilo que no Brasil se chamaria o golpe do baú, não é? Casando-se com alguém que tenha herdado terras. É para aí que nós vamos. No plano do urbanismo, isto também significa que os preços do solo para construir também vão estar a preços inacessíveis. E nós vamos voltar a uma circunstância onde a expansão urbana, para se dar, para começar, só se vai dar para urbanizações de luxo, naturalmente, para as poucas oligarquias, normalmente vindas de países à beira de uma crise económica, como se passa com a Rússia, como se passa com a China, como se passa com Angola, as poucas oligarquias querem vir para países mais seguros para habitar em urbanizações de luxo. É o que nós verificamos, e vamos cada vez mais verificar na Europa, à medida que se aproximam as grandes crises a afetar a Rússia e a China e os países árabes com o colapso do petróleo. Essas terras, a grande pressão para a expansão urbana que ainda possa haver na Europa, depois de se terem vendido os centros históricos mais elegantes, também essas mesmas ondas de refugiados, por assim dizer, de luxo, essas mesmas expansões urbanísticas vão ser feitas em que terras? Nas terras das poucas pessoas que as herdaram. E nós vamos voltar a assistir ao mesmo processo que explica, por exemplo, a emergência das grandes famílias da altíssima aristocracia, por exemplo, britânica, ou francesa, ou espanhola, onde nós temos, não é por acaso que em Inglaterra, os duques de Westminster, em França, os duques de Richelieu, em Espanha, os duques de Lerma, são das famílias mais ricas do seu país, graças como aos loteamentos, respectivamente, de Madrid e Valladolid, Londres e Paris. Portanto, na prática, estas ondas migratórias vão ser urbanizações feitas em solos de elites, em urbanizações para elites. E o que vai ser, se me permitem esta espécie de futurologia mais ou menos fundamentada, o que vai ser deste precariado, na minha opinião, vai ter o destino que existia, que era dado aos deserdados, aos descamisados do ancien regime da sociedade europeia pré-revolução industrial e pré-revolução francesa, em que na prática, nessas épocas, não havendo controles de natalidade, quem não herdava terras ou ia para bandoleiros, eles, ou então iam para criadas de servir, elas, nas antigas casas aristocráticas. É isto que infelizmente não está a acontecer. Um regime total precariedade. A única coisa que provavelmente vai fazer com que as pessoas escapem a esse destino é escolhendo não ter filhos, né? E isso vai provocar um colapso demográfico ainda maior e não sei se vai resolver alguma coisa. Bom, mas depois deste retrato tão negativo, que solução é que há? Bom, não será seguramente emigrar, porque isto está a dar-se em todo o Ocidente, não é? Portanto, não sei se há algum sítio seguro para onde possamos emigrar, e quem neste momento corre a emigrar, por exemplo, para a Inglaterra, constata que lá esta situação não é nada melhor do que cá. Que soluções é que haveriam para isto? Naturalmente, haveria para isto. Os movimentos sociais podem
ter alguma influência conjuntural a mitigar algumas situações de crise e particularmente em alguns contextos raros onde eles consigam ter acesso ao solo. O problema fundamental do urbanismo é aceder ao solo. O que interessa do imobiliário não são as benfeitorias, é o solo. O preço do solo é o fundamental. Se os movimentos sociais conseguirem aceder ao solo, poderão, por iniciativas de autoconstrução, o Tiago falará disso e outras iniciativas, poderão mitigar alguns danos. O problema é que a quantidade de solo assim disponível é escassa e vai continuar a ser cada vez mais escassa. A única forma que nós teríamos de voltar a fazer baixar os preços do solo e criar alguma mobilidade social seria, bom, na verdade seriam duas formas. Nós poderíamos seguir a via marxista, que é a nacionalização da terra, mas a nacionalização da terra depois oferece um problema, é que nacionaliza-se o Estado nacionaliza a terra e depois, mais cedo ou mais tarde, há uma oligarquia que toma posse do Estado. E, portanto, isso não resolve nada. Ou então, podemos tentar seguir a via que foi a via proposta por Henry George, um contemporâneo de Marx, que depois influenciou as políticas de Lloyd George. Não há laços de parentesco, são os dois George, mas não são parentes. Influenciaram as políticas do primeiro-ministro Lloyd George em Inglaterra no início do século XX e que mais tarde foram políticas imobiliárias abraçadas pelo Winston Churchill e foi a sua principal causa na ascensão política, que é a questão da revisão da tributação. E o que é que consiste isto da revisão da tributação? Consiste em fazer com que os impostos sejam sustentados pelas rendas sobre a terra. O principal elemento que se oferece à coleta dos impostos é a terra que não é o património edificado. Portanto, é a terra, o solo é que paga e paga em função daquilo que é permitido lá fazer. E depois, em contrapartida, aligerar substancialmente os impostos sobre os salários, os impostos sobre o consumo e mesmo assim também alguma diminuição do imposto sobre os lucros das empresas. Ou seja, isso em Portugal traduzir-se num agravamento significativo do IMI e uma descida significativa do IVA, do IRS e do IRC. Possível, impossível, reparem, por exemplo, consoante as zonas do mundo, nós podemos, aqui em Portugal, o IMI em Portugal é dos mais baixos de todo o Ocidente, anda à volta de 0,35% do valor do imóvel, enquanto que, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, pode andar entre os 2% e os 4%, e em Israel não só pode chegar a esses valores, como se o imóvel estiver vazio, o IMI duplica. Imaginem se cada edifício que está em Lisboa tivesse de pagar 8% do seu valor de mercado em IMI quando estivesse vazio. Eu garanto-vos que deixava de haver imóveis vazios em Lisboa e em Coimbra num ápice. Este aumento dos IMIs, o que é que provoca? Há um paradoxo, que é o aumento do IMI. Enquanto se nós aumentarmos o IVA, no modo geral os produtos encarecem, e isso deprime o consumo. Enquanto se aumentarmos o IRS, isso deprime o consumo e deprime a atividade económica, e aumentarmos o IRC também deprime e desincentiva o empreendedorismo. Se aumentarmos o IMI, há um efeito absolutamente paradoxal e que já está mais do que estudado. Vou já terminar. Que é, esse aumento do IMI faz baixar o valor do imobiliário, porque obriga os proprietários de imóveis subaproveitados a colocarem no mercado de arrendamento ou no mercado de compra e venda, ou então eles próprios o explorarem. Isto em Portugal seria importantíssimo, num país onde temos quase um terço, tanto do solo agrícola desocupado, como quase um terço do património, um quinto do património edificado desocupado. É por aí que nós temos de atacar se quisermos alterar as coisas estruturalmente. O que é que depois isso poderia, as implicações que isto tem também em termos a longo prazo do crescimento estrutural da economia, isso já dava, não uma palestra, mas um semestre, pelo menos, de conversação. Eu vou ter de ir para Coimbra, peço desculpa por não ficar aqui a discutir convosco, depois poderão ter o meu contacto se precisarem. Muito obrigado pela vossa atenção.